sabe que o Baita Ajuda de hoje até tem um pouco a ver com esse assunto aí, né? Porque a gente vai falar de ar-condicionado. Claro que a Claine não é uma especialista nessa questão otorrino, né? Não, eu tava ouvindo a Cláudia falar agora, imaginando, meu Deus do céu, que língua é essa que ela fala? É hebraico, é hindu, é africano, impressionante. Melhor quando tu vai e faz uma pergunta e eles te respondem assim, e daí tu fica pensando assim, eu vou morrer, é isso? É isso, não tem mais jeito. O Valério também é assim, com os pets. A gente faz uma perguntinha e vem isso. Sim. A Claine, a gente vai falar do que tipos de ar-condicionado. Hoje tem vários. E como é que a gente escolhe melhor? Eu trouxe umas imagens até, que daqui a pouco o pessoal vai começar a rodar, sobre os modelos de ar-condicionado que existem no mercado. Tem aquele comum que a gente já conhece, que é o ar-condicionado de janela. Tem o split. Que está meio que saindo já, né? De alguma forma, sim. É que o ar-condicionado de janela, ele tem muito barulho, mas ele tem alguns prédios que ainda não tem possibilidade de colocar a condensadora do lado de fora, então o de janela ainda é uma solução. Nas imagens já está passando os vários modelos que existem no mercado, e não são poucos, né? Então, assim, depois do de janela, a próxima evolução dele seria o de janela, o que eles chamam de window split, que ele tem a condensadora do mesmo tamanho de uma condensadora comum que tu coloca no buraco da janela, mas ele possui uma evaporadora externa, então o funcionamento dele é como um ar-condicionado tipo um split. Existem também o split que pode ser dutado, que tu pode colocar, por exemplo, no teu prédio, só existe um lugar específico para colocar a condensadora. Os outros são aparelhos de janela, então tu consegue colocar um split dutado, tu bota a condensadora onde pode, duta por cima do gesso e coloca as evaporadoras nos dois ambientes separados, como tu queres, né? Tem o ar-condicionado, aquele que é mais comercial, que a gente chama de cassete, aquele que vai no teto, que distribui pelas 4 faces dele, que então é um ar-condicionado mais profissional, eu diria. Para ambientes maiores, exatamente, lojas, né? Exatamente. Tem o ar-condicionado piso-teto, que é aquele que a gente encontra nas lojas, aqueles grandões, assim, que são, parece aéreos, né? Eles estão soltos. Ele pode ser colocado no teto, pode ser colocado no meio da parede ou no chão. Ele tem essas 3 possibilidades. Como é que a gente sabe qual é o melhor para casa da gente, por exemplo? Não, aí que tá. E tem também o ar-condicionado portátil, aquele que o cliente, enfim, embaixo do braço leva para casa. E funciona mesmo? Porque tem muita gente que tem dúvida. Funciona, ele funciona, só que ele tem barulho como um ar-condicionado de janela, ele tem limite de metragem quadrada, então um dormitório acima de 9 metros ele não atende direito. Ele tem o problema de quando ele começa a funcionar, assim, que ele está no auge do funcionamento dele, ele tem um acúmulo de água, então ele tem um reservatório, que tu te obriga a tirar aquela água lá de dentro, que é essa renovação do ar é feita através disso, e precisa ter um buraco na parede porque ele precisa da tomada de ar externo. Então, por exemplo, tem uma casa na praia, uma na serra e uma em Porto Alegre. Tu pode ter esse ar-condicionado, que tu carrega ele como uma malinha, só que tu tem que ter um furo em cada parede desses lugares, porque tu chega lá e enfia a mangueira no furinho. Primeira coisa, a pessoa compra a casa, já fez o furo. Já fez o furo, isso, para colocar essa mangueirinha, mas ele te dá essa vantagem que tu pode levar ele de um lado para o outro. E eu te perguntei antes, a Claine, até a gente conversou aqui, do inverter, que é uma opção que surgiu há pouco tempo e que se fala numa economia muito grande. Sim, sim. Existe mesmo isso? Existe. É melhor? Eu quero antes responder a tua questão, aquela sobre como é que a gente escolhe o melhor para casa da gente, ar-condicionado, claro. Exatamente. Às vezes, escolhem por ti. Se tu compra um imóvel novo, tu chega lá, a pré-instalação de um ar-condicionado split já está pronta e tu só coloca a evaporadora no lugar, a condensadora, chama um técnico, ele faz a ligação porque a pré-instalação está pronta. Muitas vezes tem lá o buraco na janela, que tu enxerga aquele degrauzinho, que é para tu tirar ali o revestimento e colocar o de janela ou o window split ou esse mesmo. Então, muitas vezes as próprias construtoras já escolhem por ti, porque esta paginação externa de condensadoras é ditada pelo arquiteto que é autor do projeto do edifício que tu vai morar. Nos edifícios mais antigos que tu não tem esse lugar já pré-estabelecido pela construtora, tu teoricamente pode escolher conforme as regras do teu condomínio da colocação da condensadora. Então, muitas vezes as pessoas escolhem colocar o split, usando o lugar que seria o de janela, que é o mais antigo, onde tem já espera, e colocar a linha e a evaporadora pelo lado de dentro. O que acontece, Regina? Tem alguns aparelhos que são mais fáceis e é aí que vem a decisão. Por exemplo, um ar-condicionado split, seja ele high-wall, ou piso-teto, ou cassete, tu não consegue fazer essa instalação sem um técnico. Primeiro, para que esta pessoa
te informe a cubagem do teu ambiente. E aliás, vamos dizer que é bem cara a instalação. A pré-instalação é cara. A instalação custa R$300. A pré-instalação custa em volta de 600, 700, porque ela inclui a linha de cobre e a linha que liga Léo com Creu, que faz com que haja comunicação entre aquela parte que fica fora, que é a condensadora, e a parte que fica dentro, que é a evaporadora. Então, esse serviço é o que custa mais caro. As empresas, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que vendem ar-condicionado, elas normalmente já vendem instalado, porque eles treinam técnicos para isso, que a garantia do teu aparelho depende da instalação. Se ele for mal instalado, tu perde a garantia do produto. Uma frase sobre o inverter, então? Pois então, o inverter ele veio exatamente para economizar energia e ele é um ar-condicionado que veio para ficar, é um sistema de ar-condicionado que veio para ficar. Ele tem o compressor que não desliga nunca, mantém a temperatura do ambiente sempre na mesma temperatura, não dá oscilação, daí tu não sofre oscilação de rede, isso faz com que o aparelho demore mais, tenha mais tempo de vida e etc e tal. Então, respondendo a tua pergunta, se o inverter tem economia? Tem uma grande economia. O custo de aquisição é mais alto, mas a economia no decorrer do tempo, ela é muito maior e também relacionada à saúde. O Adriano já tinha pedido para encerrar. Adriano, só uma pergunta ainda. A localização onde a gente coloca o ar, a Claene. Porque muitas vezes até o que a gente estava falando aqui, da questão do vento que vem, ouvido, né, nariz. Certo é colocar o ar-condicionado em cima da tua cabeça. Se teu sofá tá aqui, limpar o ar-condicionado. Limpar o ar-condicionado. Sim, trocar o filtro, né, Cláudia? Tem que trocar o filtro. Ele tem que estar geralmente em cima da tua cabeça. Se a cabeceira da cama tá aqui, o ar tem que estar aqui porque ele insufla para lá. Se o teu sofá tá aqui, ele tem que estar aqui para ele insuflar para lá. Nunca insuflando direto em ti, exatamente por causa disso que a Cláudia falou. Lá em casa primeiro tá certinho. Os dois estão virados sempre lá. Isso, virado lá. Aí pega o ar gelado direto no corpo, daí começa a minha rinite agradece demais, inclusive, né? Porque eu tenho uma braba. E aí é bom tu fazer essa manutenção seguida da troca do filtro, porque isso é o que mais acumula ácaro, pó e etc, que é da onde vem as rinites por ar-condicionado. Tá bem. As ites todas. Obrigada, Claene. Obrigada.